a gente vai partir então para o desenho aí dessa nossa planta. Eu vou usar o mesmo critério de representação que vocês fizeram com a lapiseira, qual que é? As paredes vão ser com espessura grossa, são linhas grossas, são linhas porque são linhas, objetos cortados. As linhas de piso que estão lá embaixo, eles vão ser linhas finas, são linhas em vista. Então eu vou lá no meu CAD, comecei aqui no meu CAD e como eu comecei um arquivo do zero, olha, o que eu tenho é só o layer 0, a camada 0. Eu vou começar a planejar aqui o meu trabalho. Primeiro eu vou desligar esse quadriculado, esse é um grid que ele tem dois botõezinhos aqui, ó, que eu posso desligar a grade. Então esses dois botõezinhos deixam desligado o passo da grade. Esse daqui, ele fica travado nos pontinhos e aqui eu vejo ou não vejo a grade. Então eu vou desligar, deixar os dois desligados. As camadas, eu vou criar as camadas que eu vou utilizar inicialmente e depois eu posso criando, alterando as camadas, tá? Lembrando que eu não vou mexer nas espessuras de linha de camada, eu vou deixar todas as camadas com espessura de linha padrão e vou atribuir a cor da camada segundo aquele critério de espessura que eu vou utilizar na hora de plotar, ou seja, a vermelho 01, 02, 03, 04, 05, 06, vermelho, amarelo, verde, ciano, azul e magenta, na sequência de espessuras. Eu vou dar preferência para utilizar essas cores nas camadas. Paredes. Quando eu represento parede em planta, eu represento ela com uma espessura mais grossa. Então, eu vou escolher aqui a magenta. Lembra que lá na cobertura a gente usava vista 1, vista 2, vista 3, vista 4, vista 5. Então, eu vou criar aqui, ó. Essas camadas vão servir tanto para cobertura, para o desenho de cobertura, para os desenhos de elevação e também para algumas linhas de planta, em planta, tá? Começar pela mais fina. Vista 5 é a mais longe, vista 4 é a menos longe, vista 3 está ficando mais perto, vista 2 e vista 1. Então, eu tenho aqui as minhas camadas de vista que eu tenho disponível. No final do meu trabalho, se tiver alguma que eu não utilizei, eu apago. Por enquanto, eu vou deixar todas elas disponíveis. E quem quiser, pode criar uma camada aqui auxiliar, uma camada para a gente colocar quando a gente tiver uma linha. Eu gosto de usar laranja para auxiliar. Qualquer cor, na verdade, porque essa camada não vai ser impressa. Tudo que tiver nessa camada não vai aparecer no papel, porque eu vou desligar a impressorazinha dela aqui, ó. Tá vendo que tem um ícone de impressora? O que tiver desenhado nessa camada não vai sair no papel. Vai aparecer no CAD, tudo certinho, mas não vai sair no papel. E aí eu vou começar a desenhar. A primeira coisa que eu vou fazer são, quando eu faço na prancheta, eu faço as linhas gerais. E a mesma coisa aqui, eu vou fazer as linhas gerais. As linhas gerais aqui, ó, eu sei que a minha construção, ela é um retângulo que tem 480 por 2.400. Linha inf, né? Uma linha infinita, horizontal, eu vou pôr em qualquer lugar. Vejam que ela tá saindo laranja porque a camada ativa que eu deixei aqui foi auxiliar. Então, vou desenhar uma horizontal e depois eu vou pôr uma vertical numa posição qualquer, e aí eu vou dar então um deslocamento que é um offset de quanto? 2.400, que é a distância horizontal, e depois de 480, que é a distância. Então a minha planta ela vai caber aqui, 2.400 por 480. E eu sei que a espessura das paredes, ó, todas as paredes têm 20 de espessura. Eu tenho 20, depois 430, depois mais 20, 530, mais 20. Então, aqui é a planta e aqui é o que eu tô desenhando. Eu posso construir as linhas auxiliares todas como se eu tivesse numa prancheta. Jogar todas as auxiliares e depois eu posso desenhar por cima as linhas definitivas.
a gente vai construir as linhas de parede e vai depois dar essas aberturas aqui de vão. Então, eu vou fazer um deslocamento aqui, que seria o offset, vou fazer de 20 centímetros. Então, eu teria aqui, ó, desse lado, desse lado, desse lado e desse lado para cima. Então, eu vou fazer outro deslocamento agora de 430, depois eu vou fazer outro de 20, depois eu vou fazer outro de 530, tá vendo que eu tô vendo as medidas ali do lado esquerdo? Aqui eu vou fazer essa 900, depois eu vou fazer de 20 e depois mais 300 e depois mais 20. Então, eu criei uma estrutura aqui, uma grade, e o que eu tenho agora de medida é essa medida aqui no outro sentido, dos 480, eu tenho 20 aqui da espessura da parede, que eu já marquei aqui. Agora, eu tenho 2,60, 20 e 1,60. Esses 20 eu já tenho aqui também. Então, o que eu tenho que marcar, agora eu tenho que marcar essas três medidas aqui. 2,60 para fazer mais 20 e mais 1,60. Eu vou fazer isso, vou continuar com o comando deslocamento e marcar 260 e mais 20. Então, eu tenho aqui uma base. A partir dessa base, eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso desenhar outras linhas por cima dessas linhas, ou eu posso começar a parar, começar a cortar essas linhas para trabalhar. Então, eu vou desenhar por cima. Eu tenho uma opção aqui, ó, no auxiliar, eu posso pôr esse cadeado. Quando eu faço isso, eu travei as linhas para elas não saírem da posição, para eu não apagar sem querer. E elas ficaram mais escurinhas, tá vendo? Então, olha, se a camada tá desbloqueada, eu posso apagar, mover essas linhas. Se ela está bloqueada, as linhas ficam travadas. Tá? Isso pode, no começo, pode me ajudar. Então, eu vou lá no item paredes lá e vou desenhar lá com comando de linha lá, eu vou começar a desenhar. Eu vou prestar atenção se o meu botão de precisão, se ele tá ligado, então ele tá ativado. E outra coisa que eu vou prestar atenção é quais são as ferramentas de precisão que estão disponíveis aqui, que estão ligadas. Perpendicular é bom, extensão, intersecção é bom, o perpendicular é bom, meio, extremidade, ok. Então, no comando linha, olha, eu posso começar a desenhar aqui. Com a rodinha do mouse eu consigo encontrar o zoom aqui, ó. Fechei. E com outro comando linha eu posso continuar a fazer esse meu desenho aqui, o básico, né? Então, eu tenho que completar agora aqui o que é. Isso vem até aqui, isso vem até aqui. E aí, eu vou dar a parar. E aí, eu vou construindo o desenho, né, pessoal? Conforme vocês sabem fazer. Aqui eu vou ter essas paredinhas todas aqui, ó. Eu vou ter essas paredes a uma distância de 80. Se vocês olharem aqui, ó. Aqui é 80, então isso daqui também é 80, isso também é 80. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desbloquear a camada auxiliar, porque eu quero fazer um deslocamento, ou seja, um offset com a medida de 80, a partir desta linha aqui. Para eu ter uma linha, para eu saber até ela, vou travar novamente, porque agora eu não preciso mais que fique destravada, para eu saber que aqueles pedacinhos de parede vão vir até aqui. Então, ó, por exemplo, eu vou agora dar um aparar aqui, ó. Então, cortei, mesma coisa aqui, ó, aparar. E eu vou, então, lapidando esse desenho. Faltou marcar essas paredinhas aqui, ó. Eu preciso por 2,60, ó, a partir dessa linha daqui, e depois mais 3,60, depois mais 2,40. Então, aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Então, eu vou pegar essa linha aqui e essa linha aqui. Eu tenho duas linhas. E eu vou copiar essas duas linhas pra cá e pra cá.
Então, vou pegar essas duas de uma vez só, e vou copiar essas duas de uma vez só para essa posição. Para isso, eu vou ter que dar 2 pontos para ele. O primeiro ponto vai ser um ponto qualquer, e o segundo ponto vai ser a referência da distância. Então, por exemplo, se o ponto primeiro é esse daqui, ele vai ser copiado para essa distância. Daqui ele vai ser copiado para cá. Então, a distância da cópia, ela é dessa até essa, ou seja, 280. Então, apesar da medida interna da parede ser 260, quando eu copio as duas de uma vez só, a distância do lado esquerdo da parede em relação ao ponto que eu preciso levar a cópia é de 280. Eu vou pegar lá no CAD, ao invés de fazer com o deslocamento, eu vou dar copiar, eu vou selecionar não só aquelas duas linhas, mas também aquele toquinho ali de cima, Enter. O primeiro ponto eu vou escolher como esse daqui ou qualquer outro ponto na tela. E esse ponto eu quero levar para 280 de distância. A cópia, ela vai ser posicionada a 280 de distância da primeira cópia. O que vai fazer a distância interna, aqui, ó, daqui até aqui, ser 260. Só que a distância da cópia foi 280, porque eu peguei a distância desse ponto até este ponto, e a distância desses dois dá os 280. Copiar, seleciona as 3, pega, e aí eu não preciso obrigatoriamente pegar no objeto. Eu posso pegar em qualquer ponto, porque o que importa é o 380 a partir do primeiro ponto, ó. Copiei lá. Falta agora eu fazer esse 90 aqui. Eu tenho um pouco de parede aqui, 90, desenhar uma linha aqui, ó, subir 90, digitar 90, Enter. Ó, eu vou pôr 40 para cá, vou pôr 20 para baixo, vou fechar 20. E aí eu vou dar o concordar. A estrutura básica da minha planta tá feita. O que eu preciso agora é fazer as aberturas, marcar aonde que eu vou ter portas e janelas. Para isso eu preciso do posicionamento delas, olha. Eu sei que ela tem aqui uma distância de 60. Eu não vou desenhar a porta nem a janela agora. Eu só vou marcar, ó, eu tenho que marcar esse 80 e eu sei que ele tá distante 70 aqui. Eu vou desligar aqui esse auxiliar e vou apagar essa linha, só para não ficar com muitas linhas. Eu tenho que dar uma distância de 70 para fazer 80. L, Enter, que é linha. Ao invés de eu clicar aqui, eu não vou clicar. Eu vou pôr o mouse aqui, andar com ele para cima, escrever 70, Enter. Ele começou a linha a partir daqueles 70 centímetros. Eu não desenhei uma linha daqui até aqui. Eu disse que eu quero começar 70 centímetros a partir desse ponto. Então, como é que eu faço? Vou fazer de novo, ó. L, Enter. Eu só posiciono o mouse e levanto. Quando eu levanto, aparece esse tracejadinho com esse X. Aí eu escrevo 70, Enter. Ele começa a desenhar a uma distância de 70 daquele ponto. Tem que ter um pouquinho de prática. E aí eu posso fazer o deslocamento aqui de 80, que é a dimensão aí da abertura da minha porta. Posso aparar. Veja que o processo ele é bem manual, né? É mesmo como se eu estivesse desenhando, né? Linha por linha. Por exemplo, esse caso que eu tenho duas linhas e na verdade não era para eu ter essa descontinuidade, porque a minha janela ela vai até o final, nesse caso, eu tenho que tomar um certo cuidado em não ficar com duas linhas emendadas. Então, o que eu recomendo é você apagar uma delas, fazer a concordância para que essa linha seja uma linha única, e aí eu vou dar a distância ali da minha abertura. Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu ainda tenho esse caixilho todo aqui, ó. Então, aqui, na verdade, eu não vou ter parede. Eu só vou ter um piso alinhado ali com a parede. A linha de baixo aqui eu não vou ter. E eu tenho essa porta aqui, que eu também não tenho nem a medida dela. Então, eu vou fazer a porta do banheiro de 60,
porta do dormitório de 70. Eu vou fazer a abertura aqui do banheiro e no caso dessa porta eu vou deixar 5 centímetros aqui de distância, porque eu tô vendo mais ou menos aqui. Deslocamento aqui eu vou por 60. Eu vou aparar aqui, ó, para ter a abertura aqui da porta. Essa aqui do quarto eu vou fazer uma linha, vou dar a distância de 5 aqui para fazer. E vou dar um deslocamento aqui de 70. Eu dou o aparar. E aí essa linha aqui eu não vou ter. Eu vou dar um aparar, concordar. Olha que bonitinho, gente. E aí o que eu tenho, ó? Essa linha aqui é uma linha que no final é uma linha de piso. Ó, eu tenho uma linha de piso sobre o qual tá apoiado aqui esse caixilho, ó. E essa linha de piso tá alinhado com essa parede. Então eu vou deixar essa linha, o que eu vou fazer, eu vou trocar ela de camada, vou pôr ela no vista 5 lá. E agora eu vou desenhar as linhas de piso mesmo. Vou lá na camada vista 5 e desenhar as linhas em vista, ou seja, eu olhando a planta, eu vejo. Aqui eu vejo o piso. Aqui no modelo, ó, o piso tá bem alinhadinho. Eu cortando a planta, o que eu tenho? Eu vejo a parede e eu vejo uma linha fininha lá, ó, que é essa linha de piso em vista, beleza? Então eu vou ter linha de piso aqui, vou ter essa linha de piso aqui, que é uma, né, que vai indicar aqui a soleira. Eu vou ter essa daqui, que mais? Eu tenho essa. Aí tudo isso tá no mesmo nível, tá? Falta eu indicar aqui quais são essas linhas aqui que indicam esse nível menos 10 aqui, ó. Esse retângulo aqui, ó, né? Tudo isso é um plano que está a 10 centímetros abaixo do piso interno. E aqui é uma graminha. Então aqui também já tem um outro nível. Então eu preciso desenhar isso. Então ele está alinhado aqui, dá 280. Exatamente, dá 2,80 aqui, ó. E aqui tá alinhado com essa que é outra medida, tá vendo? É um pouco menor, que é 2,60. Eu dou um deslocamento aqui de 280. Poderia pegar esse alinhamento aqui e desenhar aqui. E aí eu vou estender. Show, pessoal, tá feito. Então, a primeiro pavimento, ele tá feito aí. O que a gente vai fazer agora é o segundo pavimento. Porém, como eu já tenho o primeiro pavimento, fica fácil fazer o segundo pavimento, né? Basta eu copiar. Eu sugiro que quando vocês copiarem, vocês deem uma medida conhecida, exata aqui, ó. Então, vamos dizer que eu vou pôr aqui 1000 a distância de uma cópia para outra. O que a gente vai fazer agora no pavimento superior, ó? Vai aproveitar o que dá para aproveitar, que são essas paredes aqui, e o que não dá para aproveitar, a gente aproveita também de um outro jeito, transformando as linhas de parede em linhas em vista. Essas linhas eu vou manter aqui no vista 5 e essas linhas daqui, que elas estão mais acima, eu vou manter elas aqui, tipo, num vista 3. Elas são linha de piso, mas elas não estão tão lá embaixo. Então eu preciso ter essa diferenciação aqui. Pro PIG que você transporta as propriedades de uma linha para outra, ó. E aí estende, e aí apara.
ficou mais ou menos por aqui, tá? Se eu não esqueci nenhuma linha, sempre esquece, né? O ruim do desenho à mão, entre aspas, nesse desenho manual aqui, é que a gente sempre esquece alguma linha. Mais que isso, a gente teria a planta de cobertura. Vamos fazer aqui, ó, copiar. Aí, a planta de cobertura, o que vai mudar? Tudo isso daqui vai virar vista 5, porque tudo isso tá lá embaixo. Vou apagar aqui algumas coisas. A gente tem esse elemento aqui, ó, que é um pouquinho ressaltado aqui. Então, olhando de cima, a gente vê esse elemento. Em primeiro plano, é esse que eu tô representando, ó. Tô representando ele vista 1. Ó, que é como se fosse uma vista do helicóptero lá. Tô vendo tudo isso olhando lá de cima. Então, tenho lá a planta térreo, a planta do superior e a planta de cobertura. Vamos colocar isso daqui numa folha pra gente ver só as espessuras, como é que tá ficando. Vou desligar essa camada auxiliar. Não é precisa. Apesar que ela tá vendo, fica ruim ficar vendo, né? Deixa eu travar aqui, ó. Desligar aqui só para ver melhor. Vamos ligar a espessura. Lembra que é para ver a espessura? Regen, ó. Agora eu já consigo ver as diferenças de espessura. Então, olha como é que eu tô vendo aqui, ó. As espessuras. O meu ACAD CTB, que é aquela configuração de plotagem aqui, já estava configurada. 01, 02, 03. Eu não precisei configurar tudo de novo, né? Porque eu estou usando o mesmo critério que eu usei do trabalho anterior. Então, no meu computador já está configurado. Então, as minhas paredes já saíram com espessura, as minhas linhas finas já saíram finas. Aqui eu já tenho uma diferenciação de espessura, ó, da linha de piso com a linha lá de baixo, com essa linha aqui. Então, eu tenho uma diferenciação. Se eu aproximar, eu consigo visualizar essa diferenciação. A linha que é lá embaixo tá bem fininha. E na planta de cobertura também, ó. Eu vejo o que é mais grosso, o que é um pouquinho menos e o que é tudo lá embaixo. Tudo lá, tudo o resto. Então é isso, ó. Ficou lindo. Bom, pessoal, a gente tem nosso desenho aqui e eu vou completar com algumas linhas que faltaram, relativas aqui a essa pequena marquise que a gente consegue observar aqui, ó. Dos dois lados desse pátio, a gente tem essa pequena marquise. A gente consegue observar aqui também, e é isso que faltou desenhar. Então, nesta vista do superior, a gente já enxerga uma parte dela aqui, e faltou fazer do outro lado. Eu vou dar um deslocamento de 50, agora eu vou fazer uma concordância entre essas duas linhas para fazer esse contorno aqui e vou dar um aparar, tirar esse pedaço de linha e com o Propi, que é o Match Properties, eu vou transformar essa linha aqui na camada desejada. Então, esse piso, essa pequena marquise que aparece aqui no pavimento superior, ela aparece em projeção no pavimento de baixo. Então, o que eu vou fazer é copiar essas linhas, seleciono as duas linhas, Enter. Vou pegar um ponto de referência que equivalha ao mesmo ponto na outra planta e vou copiar aqui também. Essa linha não vai existir e aqui eu vou fazer o ajuste. Vou dar o concorde dessas duas linhas, o aparar dessa daqui e o Propig, que é o Match Properties, para transformar essa linha na camada desejada. Essas duas linhas, elas acontecem aqui na planta do térreo. Essas duas linhas, elas devem aparecer em projeção. Então, o que eu vou fazer é criar uma camada chamada projeção, atribuir a cor amarela, determinar que o tipo de linha dela é um tipo de linha tracejado. Eu ainda não tenho o tipo de linha tracejado carregado, eu vou aqui em carregar, para que eu possa utilizar, para que eu possa trazer para o meu desenho esse tipo de linha, para que, enfim, eu consiga atribuir para essa camada. Eu vou trocar a camada dessas duas linhas aqui para a camada projeção. E eu vou lembrar já de trocar o PS LT Scale para 0 e o MS LT Scale para 0 também,
para que o tracejado apareça igualmente aqui na minha plotagem. Então, com isso, eu tenho o resultado dos desenhos da planta da Casa Vila Matilde. E se vocês olharem aqui na frente, também tem uma pequena marquise que eu vou representar aqui na cobertura fazendo um deslocamento, ou seja, offset de 50 centímetros. E depois eu dou um aparar. E essa linha eu vou copiar para as demais plantas, pegando como referência aqui essa quina, trazendo o segundo ponto para cá e o terceiro ponto para cá. No pavimento superior, eu vou dar o Propig, que é o Match Properties, e o aparar, para cortar essas duas aqui. E no pavimento térreo, eu vou dar o aparar e vou dar o Propig para que esta linha fique como linha de projeção. Com isso, a gente tem o resultado aqui final e é o que temos para hoje. Obrigada, pessoal!